Capítulo 10. O mistério da transmutação do sexo. O 10º passo em direção à riqueza. O significado da palavra transmutação é, em linguagem simples, mudança ou transferência de um elemento ou forma de energia para outro. A emoção do sexo provoca um determinado estado de espírito. Devido à ignorância do assunto, geralmente se faz a associação desse estado de espírito com o físico. E por causa das influências impróprias às quais a maioria das pessoas foi submetida ao aprender sobre sexo, os aspectos essencialmente físicos influenciam bastante a mente. Por trás da emoção do sexo, existem 3 potencialidades construtivas, que são: primeiro, perpetuação da espécie; segundo, manutenção da saúde, como atividade terapêutica não existe igual; terceiro, transformação da mediocridade em gênio, por meio da transmutação. A transmutação do sexo é simples e fácil de explicar. Significa fazer a mente passar de ideias de expressão física para ideias de outra natureza. O desejo de sexo é o mais poderoso dos desejos humanos. Movido por esse desejo, o ser humano desenvolve imaginação, coragem, força de vontade, persistência e capacidade criativa, alcançando níveis até então desconhecidos. O desejo de contato sexual é tão poderoso que as pessoas chegam a arriscar a vida e a reputação por ele. Quando aproveitada e direcionada para outros setores, essa força motivadora conserva seus atributos, que podem então ser utilizados como poderosa força criativa nas artes, na literatura ou em qualquer outra profissão ou vocação, inclusive, é claro, nos esforços para ganhar dinheiro. A transmutação da energia sexual é um exercício de força de vontade, mas a recompensa vale o empenho. O desejo de expressão sexual é inato e natural. O desejo não pode nem deve ser sufocado ou eliminado, mas precisa de canais de escoamento, sob formas de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito. Se não tem como expressar-se pela transmutação, o desejo busca outros canais puramente físicos. Um rio pode ser represado e suas águas controladas por um tempo, mas uma hora elas vão forçar uma saída. O mesmo acontece com a emoção do sexo, que pode ser sufocada e contida por algum tempo, mas sua própria natureza a faz procurar meios de expressão. E se não for transmutado em esforço criativo, vai encontrar uma saída menos adequada. Feliz daquele que descobriu uma forma de esforço criativo para expressar a emoção do sexo. Esse é um gênio em pessoa. Pesquisas científicas revelaram estes fatos importantes. Primeiro, os maiores realizadores possuem uma natureza sexual altamente desenvolvida. São pessoas que aprenderam a arte da transmutação do sexo. Segundo, os homens que acumularam grandes fortunas e conquistaram notoriedade na literatura, na arte, na indústria, na arquitetura e em várias profissões foram motivados pela influência de uma mulher. A pesquisa que deu origem a essas 2 interessantes descobertas percorreu páginas e páginas de biografias e mais de 200 anos de história. Sempre que se analisavam as vidas de grandes realizadores, mulheres ou homens, ficava evidente sua natureza sexual altamente desenvolvida. A emoção do sexo é uma força irresistível, contra a qual é impossível qualquer oposição. Quando movidas por tal emoção, as pessoas adquirem um enorme poder de ação. Aceite essa verdade e vai perceber a importância de entender que a transmutação do sexo eleva o indivíduo à condição de gênio. A emoção do sexo contém o segredo da capacidade criativa. Retire as glândulas sexuais, seja de um homem ou de um animal, e terá destruído a sua maior fonte de ação. Como prova, observe o que acontece ao animal castrado. O touro, por exemplo, fica dócil e acomodado. A alteração sexual tira tanto do macho quanto da fêmea, seja ser humano ou animal, toda a disposição de lutar. Os 10 estímulos da mente. A mente humana responde a estímulos, por meio das quais é conectada a altas vibrações conhecidas como entusiasmo, imaginação criativa, desejo intenso e etc. Os estímulos a que a mente responde mais livremente são estes. Primeiro, desejo de expressão sexual. Segundo, amor. Terceiro, desejo ardente de conseguir fama, poder, ganhos financeiros, dinheiro. Quarto, música.
Quinto, a amizade com pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. Sexto, a aliança de mente mestra, com base na harmonia entre duas ou mais pessoas que se unem para conquistar avanço espiritual ou material. Sétimo, sofrimento mútuo, como no caso de pessoas perseguidas. Oitavo, autossugestão. Nono, medo. E décimo, narcóticos e álcool. O desejo da expressão sexual está na lista dos estímulos que mais efetivamente provocam as vibrações da mente e dão partida no motor da ação física. 8 desses estímulos são naturais e construtivos. 2 são destrutivos. A lista é apresentada para que você faça um estudo comparativo das principais fontes de estimulação da mente. Provavelmente, a conclusão desse estudo será que a emoção do sexo é o mais intenso e poderoso dos estímulos da mente. Tal comparação é necessária para provar a afirmativa de que a transmutação de energia sexual é capaz de levar o indivíduo à condição de gênio. Vamos então descobrir do que é feito um gênio. Algum frasista disse que gênio é um homem que usa cabelos compridos, come comidas estranhas, vive sozinho e é motivo de piada. Uma definição melhor é: homem que descobriu como aumentar as vibrações do pensamento, a ponto de poder comunicar-se livremente com fontes de conhecimento não disponíveis por meio da intensidade normal da vibração do pensamento. Qualquer pessoa sensata vai querer fazer algumas perguntas acerca da definição de gênio. A primeira é: como estabelecer comunicação com fontes de conhecimento que não estão disponíveis pela intensidade normal da vibração do pensamento? E a segunda é: existem fontes identificadas de conhecimento disponíveis apenas para os gênios? Nesse caso, quais são essas fontes e como exatamente podem ser acessadas? Vamos oferecer provas da veracidade de algumas das mais importantes afirmativas feitas neste livro, ou pelo menos evidências que lhe permitam experimentá-las e comprová-las, encontrando assim respostas para as duas perguntas. O gênio se desenvolve pelo sexto sentido. A realidade da existência de um sexto sentido já está bastante estruturada. O sexto sentido é a imaginação criativa. As pessoas, em sua maioria, atravessam a vida sem jamais utilizar essa qualidade natural. E quando a utilizam, é por mero acaso. É relativamente pequeno o número de pessoas que aproveitam a imaginação criativa, planejada e deliberadamente. Aquelas que o fazem, compreendendo as suas funções, são gênios. A imaginação criativa é a ligação direta entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita. Todas as chamadas revelações reportadas no âmbito da religião e todas as descobertas de princípios novos ou básicos no campo das invenções acontecem pela utilização da imaginação criativa. Quando ideias ou conceitos surgem na mente, através do que se costuma chamar de intuição, originam-se de uma ou mais das fontes a seguir. Primeiro, inteligência infinita. Segundo, mente subconsciente, onde ficam armazenadas todas as impressões e todos os impulsos de pensamento que chegam ao cérebro por meio de qualquer um dos 5 sentidos. Terceiro, mente de outra pessoa que tenha emitido o pensamento ou a imagem da ideia ou do conceito por meio de um raciocínio consciente. E quarto, ideias armazenadas no subconsciente de outra pessoa. Não existe qualquer outra fonte conhecida de onde possam vir intuições ou ideias inspiradas. A imaginação criativa funciona melhor quando a mente vibra devido a alguma forma de estímulo mental em altíssima frequência, ou seja, em uma vibração acima do normal. Quando a ação do cérebro é ativada por um ou mais dos 10 estímulos da mente, tem o efeito de elevar o indivíduo bem acima do horizonte do pensamento comum, permitindo que ele perceba a abrangência e qualidade de ideias não disponíveis no plano inferior, onde se situam os problemas profissionais rotineiros. Elevado a um nível superior de pensamento, por meio de qualquer forma de estimulação da mente, o indivíduo ocupa uma posição equivalente à daquele que, a bordo de um avião, consegue enxergar além da linha do horizonte, que limitava sua visão quando em terra. Além do mais, enquanto permanecer no nível superior de pensamento, ele não será perturbado pelos estímulos que limitam sua visão ao procurar satisfazer as suas necessidades básicas: alimento, roupa e abrigo.
Lá, os pensamentos comuns são efetivamente removidos, assim como acontece com vales, colinas e outros elementos que restringem a visão física quando se viaja de avião. Nesse plano elevado de pensamento, a faculdade criativa da mente fica livre para agir. O caminho fica desimpedido para que o sexto sentido se manifeste, tornando-se receptivo a ideias que não poderiam atingir a pessoa sob quaisquer outras circunstâncias. O sexto sentido é a capacidade que diferencia o gênio da pessoa comum. Quanto mais a faculdade criativa é utilizada e quanto mais o indivíduo solicita os seus impulsos e confia nela, mais alerta e receptiva a vibrações originadas fora da mente subconsciente ela fica. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. Toda a operação daquilo que chamamos de consciência acontece por meio da faculdade do sexto sentido. Pintores, escritores, músicos e poetas só se tornam grandes em sua arte porque adquirem o hábito de confiar naquela vozinha que vem de dentro, por meio da faculdade da imaginação criativa. Não é nenhum segredo o fato de que os indivíduos de imaginação fértil recebem suas melhores ideias da chamada intuição. Existe um famoso orador que, sempre que se aproxima o momento máximo de sua fala, fecha os olhos e entrega-se inteiramente à imaginação criativa. Quando lhe perguntaram por que fazia isso no clímax de sua fala, ele respondeu: "Porque falo por meio das ideias que vêm de dentro de mim." Um dos mais bem-sucedidos homens de negócios dos Estados Unidos sempre mantinha os olhos fechados por 2 ou 3 minutos antes de tomar qualquer decisão. Certa vez ele explicou: "Quando eu fecho os olhos, entro em contato com uma fonte de inteligência superior." O falecido Dr. Elmer criou mais de 200 patentes úteis, muitas delas de grande importância, cultivando e utilizando a sua faculdade criativa. O seu método é sugestivo e interessante para quem quiser alcançar a categoria de gênio. Apesar de pouco conhecido, ele foi um dos maiores cientistas do mundo. Em seu laboratório, o Dr. Elmer tinha o que chamava de sala de comunicação pessoal, um cômodo praticamente à prova de som, que podia ser escurecido por completo. Nele havia uma mesa pequena, sobre a qual ficava um bloco de papel. Na parede em frente à mesa, um interruptor controlava a intensidade da iluminação. Quando o Dr. Elmer queria recorrer às forças a que tinha acesso por meio da sua imaginação criativa, recolhia-se à sala, sentava-se à mesa e, em completa escuridão, concentrava-se nos fatores conhecidos da invenção em que trabalhava no momento. Assim ficava, imóvel, até que as ideias surgissem em sua mente, em conexão com os fatores desconhecidos da invenção. Em certa ocasião, as ideias chegaram tão rapidamente que ele foi obrigado a escrever por quase 3 horas. Quando o fluxo cessou, examinou as anotações e descobriu que continham um rascunho de uma descrição de princípios inteiramente novos para o mundo científico. Além do mais, a resposta a seu problema estava inteligentemente demonstrada nessas notas. Assim, o Dr. Elmer completou mais de 200 patentes iniciadas e abandonadas por inventores inexperientes. A veracidade dessa afirmativa pode ser comprovada no United States Patent Office, o órgão encarregado do registro de patentes dos Estados Unidos. A profissão do Dr. Elmer era apresentar ideias para indivíduos e corporações. Grandes empresas lhe pagavam muito bem por 1 hora de sugestões. Muitas vezes, o raciocínio falha porque é guiado principalmente pelas experiências acumuladas, e nem todo o conhecimento adquirido pela experiência é exato. As ideias recebidas por meio da faculdade criativa são muito mais confiáveis, assim como as fontes de onde vêm. A principal diferença entre o gênio e o simples inventor amaculado é o fato de que o primeiro utiliza a imaginação criativa, enquanto que o segundo nem sabe o que é isso. O inventor científico, como Edison e Elmer, utiliza as faculdades sintética e criativa da imaginação. O inventor científico, ou gênio, utiliza a faculdade sintética ou de raciocínio para organizar e combinar ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência, e então começa a inventar. Quando considera o conhecimento acumulado insuficiente para completar o seu invento, ele utiliza sua faculdade criativa para recorrer a outras fontes de informação disponíveis. O método empregado para isso varia de indivíduo para indivíduo, mas, substancialmente, o procedimento consiste em 2 passos.
Primeiro, estimular a sua mente, de modo que vibre em um plano mais elevado que a média, utilizando um ou mais dos 10 estímulos ou qualquer outro à escolha. Segundo, concentrar-se nos fatores conhecidos, a parte já pronta da invenção, e criar na mente a imagem perfeita de fatores desconhecidos, a parte inacabada da invenção. Conservar a visão da imagem até que esta seja tomada pela mente subconsciente. Relaxar, afastando todos os pensamentos, e esperar que a resposta surja em sua mente. Às vezes, os resultados são definidos e imediatos, mas também podem ser negativos, dependendo do estágio de desenvolvimento do sexto sentido ou da faculdade criativa. Thomas Edison usou a faculdade sintética da imaginação para experimentar mais de 10.000 combinações diferentes de ideias, antes de sintonizar-se por meio da faculdade criativa e conseguir a resposta que fez funcionar a lâmpada incandescente. Com a invenção do fonógrafo, a experiência foi semelhante. Evidências mais que confiáveis apontam a existência da imaginação criativa. Basta analisar aqueles que se tornaram líderes em seus respectivos campos de ação, sem possuir formação acadêmica extensa. Lincoln foi um notável exemplo de líder que alcançou a grandeza por meio da descoberta e utilização da imaginação criativa. Ele descobriu e começou a utilizar essa faculdade como resultado do estímulo provocado pelo amor que sentiu após conhecer Anne, uma constatação da maior importância aliada ao estudo da sua genialidade. As páginas da história estão repletas de relatos de grandes líderes cujas realizações podem ser atribuídas diretamente à influência de mulheres, que lhes despertaram as faculdades criativas por meio do estímulo do desejo de sexo. Napoleão Bonaparte foi um deles. Enquanto inspirado por sua primeira mulher, Josefina, ele foi irresistível e invencível. Quando seu melhor critério ou sua faculdade de raciocínio o aconselharam a afastar a Josefina, começou o declínio. A derrota em Santa Helena não tardaria a acontecer. Se não fosse o contrário ao bom tom, poderíamos citar muitos homens famosos que chegaram aos mais altos degraus da realização sob a influência estimulante de suas mulheres, para depois percorrerem o caminho inverso, quando dinheiro e poder lhes subiram a cabeça, fazendo-os buscar novas companheiras. Napoleão não foi o único a descobrir que a influência do sexo, vinda da fonte certa, é mais poderosa do que qualquer solução de conveniência criada meramente pela razão. Sem dúvida, eles encontraram sua fonte de poder na transmutação da energia sexual. George Washington, William Shakespeare, Thomas Jefferson, Napoleão Bonaparte, Abraham Lincoln, Enrico Caruso, Oscar Wilde e muitos outros. Você talvez conheça outros nomes a serem acrescentados à lista. Veja se consegue descobrir algum indivíduo na história da civilização que tenha alcançado um sucesso extraordinário sem ser movido por uma natureza sexual bem desenvolvida. Se não confiar em biografias de personagens já falecidas, passe em revista os grandes realizadores que você conhece e veja se encontra entre eles algum que não seja altamente sexualizado. A energia do sexo é a energia criativa de todos os gênios. Nunca houve, nem haverá um grande líder, realizador ou artista desprovido da força motriz que é o sexo. Não me entenda mal, porém, isso não significa que todos os altamente sexualizados sejam gênios. O ser humano só alcança a posição de gênio quando e se estimula a mente de modo a utilizar a faculdade criativa da imaginação, aproveitando assim as forças disponíveis. Entre os estímulos que provocam a intensificação das vibrações, o mais importante é a energia sexual. Mas a simples presença dessa energia não é suficiente para produzir um gênio. Para isso, ela deve ser transmutada de desejo, pelo contato físico, para outra forma de desejo e ação. As pessoas, em sua maioria, permitem que o desejo sexual as faça menores, pois não sabem entender nem usar essa grande força. Assim, em vez de alcançar a condição de gênios, reduzem-se à condição de animais inferiores. Por que os homens raramente alcançam o sucesso antes dos 40 anos? A conclusão a que cheguei, depois de analisar mais de 25.000 histórias de vida, foi: os homens raramente alcançam um grande sucesso antes dos 40 anos.
e frequentemente o fazem bem depois dos 50. Para mim, foi uma descoberta tão surpreendente que me levou a pesquisar detidamente as causas. Foram mais de 12 anos de estudo. Como resultado, revelou-se o fato de que o principal motivo de as pessoas só conseguirem sucesso depois dos 40 ou 50 anos é a sua tendência a desperdiçar energia, priorizando a expressão física da emoção despertada pelo sexo. A maioria dos homens nunca chega a perceber que a necessidade de sexo tem outras possibilidades, que transcendem em importância a mera expressão física. Entre aqueles que fazem essa descoberta, a maior parte só o consegue depois de haver desperdiçado muitos anos, em um período quando a energia sexual está no auge, antes dos 45 anos. A tal descoberta geralmente seguem-se notáveis realizações. A vida de muitos homens à beira dos 40, e às vezes bem depois da cidade, reflete um contínuo desperdício de energia que seria muito mais bem aproveitada se canalizada para outras atividades. Com isso, as emoções mais belas e poderosas são espalhadas a esmo, aos quatro ventos, são as loucuras da juventude. O desejo de expressão sexual é de longe a mais forte e estimulante das emoções humanas. Por isso, quando aproveitado e transmutado em ação que não a expressão física, consegue elevar o indivíduo à condição de gênio. Um dos mais capazes homens de negócios dos Estados Unidos admitiu francamente que sua atraente secretária era responsável pela maior parte dos planos criados por ele. Chegou a reconhecer que a presença dela o alçava a um nível de imaginação criativa jamais possível sob a ação de qualquer outro estímulo. Assim, pode-se dizer que um modelo de realização da América deve boa parte de seu sucesso a uma jovem encantadora que, durante mais de 12 anos, serviu-lhe de fonte de inspiração. A figura a que me refiro é bastante conhecida, mas poucos sabem a verdadeira razão de suas conquistas. Na história, não faltam exemplos de homens que alcançaram a condição de gênios, ao fazerem uso de estímulos artificiais, como álcool e drogas. O escritor Edgar Allan Poe escreveu O Corvo sob a influência da bebida, experimentando sonhos que outro mortal jamais ousaria. O mesmo aconteceu com o poeta James Whitcomb, ao produzir seus melhores poemas sob a influência do álcool. Talvez em um daqueles momentos ele tenha visto a mistura organizada da realidade com o sonho, o açude acima do rio, a bruma sobre a correnteza. E outro poeta, Robert Burns, preferia criar sob efeito de alguma droga, como quando saudou os bons e velhos tempos. Mas é bom lembrar que muitos deles acabaram se destruindo. A natureza tem suas poções para estimular com segurança a mente do ser humano, de modo a fazê-la vibrar em um plano no qual entra em sintonia com pensamentos especiais, vindos sabe-se lá de onde. Nunca houve substituto satisfatório para os estímulos da natureza. As emoções humanas regem o mundo e determinam o destino da civilização. Nossos atos são muito mais influenciados pelos sentimentos do que pela razão. A faculdade criativa da mente é toda ativada pela emoção e não pela frieza da razão. Entre as emoções, a mais poderosa é aquela ligada ao sexo. Existem muitos estimulantes, alguns já mencionados, mas nenhum deles, nem a mistura de todos eles, consegue igualar a força do sexo. Chamamos de estimulante da mente qualquer influência, seja permanente ou temporária, que aumente as vibrações do pensamento. Os 10 principais estimulantes citados são aqueles a que as pessoas mais recorrem. Por meio deles, é possível entrar em comunhão com a inteligência infinita, ou entrar deliberadamente no próprio subconsciente ou no de outro indivíduo. Um professor, depois de passar pela experiência de treinar mais de 30 mil profissionais de vendas, chegou à surpreendente conclusão de que os homens mais sexualizados são melhores vendedores. A explicação é a seguinte: o fator da personalidade é conhecido como magnetismo pessoal. Não passa de energia sexual. Pessoas altamente sexualizadas sempre são cheias de magnetismo. Quando cultivada e compreendida, essa força vital pode ser canalizada e aproveitada para melhorar os relacionamentos. O magnetismo pode ser transmitido pelos meios a seguir. Primeiro, aperto de mão. O toque da mão denuncia imediatamente a presença ou a falta do magnetismo. Segundo, o tom de voz.
Magnetismo, ou energia sexual, é o fator que dá vida, musicalidade e encanto à voz. Terceiro, postura e expressão corporal. Pessoas altamente sexualizadas movem-se com vivacidade, graça e naturalidade. 4. Vibrações do pensamento. Indivíduos altamente sexualizados misturam a emoção do sexo aos pensamentos e, quando fazem, deliberadamente, exercem a influência sobre todos aqueles com quem se relacionam. Quinto, aparência pessoal. Pessoas muito sexualizadas costumam cuidar bastante da aparência, preferindo seguir um estilo que combine com a sua personalidade. Quando na seleção de vendedores para a contratação, o gerente de vendas realmente esperto prioriza os candidatos que têm magnetismo pessoal. Quem não possui energia sexual não sente nem transmite entusiasmo, um dos requisitos mais importantes quando se trata de vender, seja qual for o produto. O palestrante, orador, pregador, advogado ou vendedor que não tenha energia sexual será sempre um fiasco na tarefa de influenciar os outros. Acrescente-se o fato de que a maioria das pessoas somente se deixa influenciar quando há um apelo às suas emoções. E ficará patente a importância da energia sexual como parte da habilidade inata de todo vendedor. Os melhores vendedores conquistam uma posição de destaque, porque, consciente ou inconscientemente, transmutam a energia do sexo em entusiasmo pelas vendas. Nessa afirmativa fica bem claro o significado da transmutação do sexo. O vendedor que sabe como pegar o pensamento voltado para o sexo e direcioná-lo para as vendas, mantendo o entusiasmo e a determinação que dedicaria ao propósito original, dominou a arte da transmutação. Quer tenha ou não consciência disso. Aliás, a maioria dos vendedores bem-sucedidos nem desconfia ser essa a razão de seu bom desempenho. A transmutação da energia sexual exige muita força de vontade, e aos poucos, pela prática, é possível reuni-la. As recompensas valem o esforço, com certeza. A maioria das pessoas parece incrivelmente ignorante em matéria de sexo. As necessidades sexuais foram por tanto tempo mal interpretadas e grosseiramente ridicularizadas por indivíduos tolos e maliciosos que a própria palavra sexo raramente é mencionada nas conversas de pessoas educadas. Homens e mulheres abençoados, isso mesmo, abençoados, com uma natureza altamente sexualizada, são geralmente vistos com maus olhos, sendo considerados amaldiçoados por alguns. Milhões de indivíduos, mesmo na era de maior esclarecimento em que vivemos, desenvolveram complexo de inferioridade, por terem sido levados a acreditar falsamente que uma natureza altamente sexualizada é uma maldição. Não se deve, porém, usar as virtudes da energia sexual como justificativa para a leviandade. A emoção do sexo é uma virtude apenas quando utilizada com inteligência e discernimento. Quando mal utilizada, o que acontece com certa frequência, degrada corpo e mente, em vez de enriquecê-los. A melhor maneira de empregar esse poder é o tema deste capítulo. Para mim, foi uma descoberta muito significativa perceber que praticamente todo grande líder analisado teve uma mulher a inspirar as suas realizações. Em muitos casos, a mulher em questão era uma esposa modesta e abnegada, de quem pouco ou nada se ouviu falar. Em outros, a inspiração se deve a outra, talvez você conheça alguns exemplos. O excesso nos hábitos sexuais é tão prejudicial quanto o exagero na comida e na bebida. A partir da Segunda Guerra Mundial, o desregramento da vida sexual foi ficando cada vez mais comum, e essa pode ser uma das razões da carência de grandes líderes. Havendo desperdício, ninguém pode valer-se da força de sua imaginação criativa. O ser humano é a única criatura que viola o objetivo da natureza em suas relações. Os outros animais exercem o seu instinto sexual moderadamente, tendo um propósito em harmonia com as leis da natureza, e atendendo ao chamado apenas em determinadas épocas. Para o ser humano, é sempre época de acasalamento. Todo indivíduo inteligente sabe que o excesso de estímulo, seja por bebida alcoólica ou narcóticos, é uma forma de imoderação que destrói órgãos vitais do corpo, inclusive o cérebro. Nem todos sabem, no entanto, que o exagero na expressão sexual pode tornar-se um hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criativo quanto a bebida e os narcóticos.
O indivíduo ávido por sexo não é essencialmente diferente do dependente químico. Ambos perdem o controle sobre o raciocínio e a força de vontade, podendo chegar à insanidade temporária ou permanente. Muitos casos de hipocondria, doenças imaginárias, resultam de hábitos desenvolvidos pela ignorância da verdadeira função do sexo. Essas breves referências demonstram que a ignorância a respeito da transmutação do sexo prejudica e impede o acesso a muitos benefícios. A ignorância em relação a questões ligadas ao sexo deve-se ao mistério e ao silêncio obscuro que envolvem o assunto. Essa conspiração de mistério e silêncio exerce sobre a mente dos jovens o mesmo efeito da psicologia da repressão. Curiosidade sobre o proibido e o desejo de adquirir mais conhecimento a respeito desse assunto. Médicos e legisladores, os mais qualificados para fornecer informações, raramente o fazem. Como se viu, é raro um indivíduo alcançar um nível de alta criatividade antes dos 40 anos. Depois de observar cuidadosamente milhares de homens e mulheres, chegou-se à conclusão de que o auge da capacidade criativa costuma acontecer entre os 40 e os 60. Isso deve servir de estímulo àqueles que não se sentem realizados ou se consideram velhos aos 40. O período entre os 40 e os 50 anos de idade costuma ser o mais produtivo. É um tempo para ser encarado com esperança e entusiasmo, e não com medo e insegurança. Se ainda duvida de que as pessoas atingem o auge da sua capacidade somente por volta dos 40 anos de idade, observe a história de vida de indivíduos bem-sucedidos. Henry Ford, por exemplo, já havia passado dos 40 quando acertou o passo. Andrew Carnegie ia lá pelos 40 e tantos quando começou a colher os frutos de seus esforços. James Hill já passava dos 40 e ainda operava o telégrafo. Somente alguns anos depois, alcançou as suas estupendas realizações. As biografias de industriais e homens de negócios estão recheadas de evidências de que o período mais produtivo da vida do ser humano é aquele entre as idades de 40 e 60 anos. Entre os 30 e os 40, ele começa a aprender, se for o caso, a arte da transmutação do sexo. Essa descoberta, em geral, é acidental e, mais do que qualquer coisa, inconsciente. Ele pode até perceber que sua capacidade aumenta entre os 35 e os 40 anos, mas desconhece a causa. A explicação é que nesse período a natureza começa a harmonizar nele as emoções do amor e do sexo, de modo que possa lançar mão dessas grandes forças, aplicando-as como estímulo à ação. O sexo por si só é um poderoso impulso à ação, mas sua força é como a de um ciclone, incontrolável. Quando a emoção do amor começa a combinar-se à emoção do sexo, o resultado é calma, estabilidade, precisão de julgamento e equilíbrio. Haverá alguém que, tendo chegado aos 40, seja tão desafortunado a ponto de não conseguir analisar essas afirmativas e depois contribuir com uma experiência própria. Quando quer agradar a uma mulher, movido unicamente pela emoção do sexo, o homem é capaz de grandes realizações, mas suas ações podem ser desorganizadas, equivocadas e totalmente destrutivas. Quando movido apenas pela emoção do sexo, o homem pode, inclusive, roubar, mentir e até matar. No entanto, quando o amor se une ao sexo, o mesmo homem age com mais razão, equilíbrio e bom senso. Estudiosos do assunto concluíram que os criminosos mais cruéis podem ser recuperados pela inspiração do amor de uma mulher, mas não há registros de recuperação por influência do sexo. Esses são fatos conhecidos, mas pouco se sabe sobre o motivo para que assim seja. A recuperação, quando acontece, vem pelo coração, o lado emocional, e não pela cabeça, o lado racional. Recuperar-se significa mudar o coração, e não mudar a cabeça. Pela razão, o indivíduo pode operar certas alterações de conduta para evitar consequências indesejáveis, mas a recuperação verdadeira somente acontece através da mudança do coração, pelo desejo de mudar. Amor, romantismo e sexo são emoções capazes de levar ao indivíduo a realizações extraordinárias. O amor é a válvula de segurança que assegura o equilíbrio, a estabilidade e o esforço construtivo. Combinadas,
Essas três emoções podem fazer surgir um gênio. Existem gênios, porém, que poucos sabem do amor, envolvendo-se em ações destrutivas ou, pelo menos, injustas em relação a outras pessoas. Se não fosse indiscrição, poderíamos citar vários exemplos desses tipos em ação, nos setores industrial e financeiro. Indivíduos que parecem desprovidos de consciência e que não têm o menor escrúpulo em desrespeitar os direitos alheios. O leitor certamente teria alguns nomes a acrescentar à lista. Emoções são estados de espírito. A natureza equipou o ser humano com uma química da mente que opera de maneira similar aos princípios da química da matéria. É fato conhecido que, utilizando seus conhecimentos, o químico é capaz de criar um veneno mortal, com base em determinados elementos que, isoladamente e utilizados na proporção certa, serão inofensivos. Assim é com as emoções. Dependendo da combinação, podem transformar-se em veneno. Sexo e ciúme, por exemplo, quando juntos, são capazes de transformar um ser humano em uma fera ensandecida. A química consegue transformar uma ou mais emoções destrutivas em um veneno que elimina o equilíbrio e o senso de justiça. Em casos extremos, um indivíduo pode perder a razão completamente. A forma da genialidade consiste em desenvolvimento, controle e prática de sexo, amor e romantismo. O processo pode ser descrito em poucas palavras. Estimule a presença dessas emoções como pensamento dominante, afastando as emoções destrutivas. A mente é uma criatura de hábitos. Ela se desenvolve com base nos pensamentos dominantes que a alimentam. Não é difícil, com força de vontade e persistência, é possível controlar a mente e selecionar as emoções que vão povoá-la. O segredo está em compreender o processo de transmutação. Quando surgir qualquer emoção negativa, basta alterar o pensamento para transmutá-la em positiva ou construtiva. O único caminho para a genialidade passa pelo esforço pessoal voluntário. O indivíduo pode atingir o auge da realização profissional e financeira apoiado apenas na força motriz da energia sexual. Mas a história nos mostra inúmeros exemplos de que, apesar do sucesso, certos traços de caráter impedem que a fortuna seja mantida e aproveitada. Vale a pena meditar sobre isso, tirando daí uma lição proveitosa. A ignorância dessa verdade roubou de milhares de pessoas o direito à felicidade, apesar dos bens materiais que conseguiram acumular. As emoções de amor e sexo deixam marcas inconfundíveis na aparência. São sinais tão visíveis que qualquer um pode percebê-los. O indivíduo, tomado pelo vendaval da paixão baseada somente em sexo, declara isso ao mundo inteiro, pela expressão dos olhos e pelas linhas do rosto. A combinação das emoções de amor e sexo suaviza, modifica e embeleza a expressão facial. Não é preciso um analista para confirmar isso, basta perceber. A emoção do amor desperta e desenvolve a natureza artística e estética do homem, imprimindo sua marca à alma, mesmo que o tempo e as circunstâncias abrandem o calor do sentimento. Lembranças de amor são eternas. Elas perduram, continuam a guiar e a influenciar, mesmo depois que a pessoa amada se vai. Isso não é nenhuma novidade. Quem quer que tenha amado verdadeiramente sabe disso. O efeito do amor permanece porque é um sentimento espiritual por natureza. O ser humano não elevado pelo amor está perdido, morto, ainda que pareça viver. No entanto, as lembranças de amor não são suficientes para alçar o indivíduo a um plano superior de esforço criativo. A maior força do amor pode enfraquecer-se e desaparecer, como uma chama que se extingue, mas deixa marcas indeléveis à sua passagem. E seu desaparecimento frequentemente prepara o coração para um amor ainda maior. De vez em quando, volte ao passado e mergulhe nas belas lembranças de antigos amores. Assim, estará diminuindo a influência dos problemas do presente, permitindo-se uma válvula de escape para sentimentos desagradáveis da vida real. E, quem sabe, talvez a sua mente aproveite esse retiro temporário em um mundo de fantasia para criar ideias
ou planos que venham a mudar completamente a sua situação financeira ou espiritual. Se você se considera uma pessoa sem sorte por ter amado e perdido, deixe disso. Quem amou de verdade nunca perde inteiramente. O amor é caprichoso e temperamental, de natureza efêmera e transitória. Vem quando quer e vai embora sem avisar. Aceite e aproveite enquanto durar, sem se preocupar com o que vai acontecer. Preocupações não trazem o amor de volta. Esqueça também a ideia de que só se ama uma vez. O amor pode ir e vir inúmeras vezes, mas não existem duas experiências iguais. Às vezes, a marca deixada é mais forte do que as outras, mas todas as experiências são válidas, a não ser para aquele que se torna cínico e ressentido quando o amor se vai. As pessoas se desapontariam muito menos com o amor. Aliás, nunca se decepcionariam se compreendessem a diferença entre amor e sexo. A principal diferença é que o amor é espiritual, enquanto que o sexo é biológico. Nenhuma experiência que toque o coração humano com força espiritual pode ser danosa, exceto se for dominada pela ignorância ou pelo ciúme. O amor é inquestionavelmente a experiência mais importante da vida, a que nos permite entrar em comunhão com a inteligência infinita. Combinado ao romantismo e ao sexo, pode levar-nos ao máximo do esforço criativo. Amor, sexo e romantismo são os lados do eterno triângulo que leva o gênio à realização. É disso que são feitos os gênios. A emoção do amor tem muitos aspectos, muitas mudanças e muitas formas. O amor pelos pais ou pelos filhos é bem diferente do amor romântico, que inclui o sexo. A amizade verdadeira, que também é uma forma de amor, difere do sentimento em relação a pais, filhos ou namorados. Existe ainda a emoção despertada por seres criados pela natureza. Mas o sentimento mais intenso é aquele que mistura amor e sexo. Os casamentos em que a afinidade permanente do amor não é adequadamente harmonizada e equilibrada com o sexo não são felizes, nem duram. O amor sozinho não garante felicidade ao casamento, o sexo também não. Quando essas duas belas emoções se combinam, a união leva a um dos estados de ânimo mais próximos do espiritual que podem ser alcançados neste plano terreno. Quando o romantismo é acrescentado ao amor e ao sexo, desaparece a barreira entre a mente finita do homem e a inteligência infinita, e nasce um gênio. Essa é uma história muito diferente daquelas usualmente associadas à emoção do sexo. Aqui há uma interpretação que foge ao lugar comum. A situação é como argila a ser moldada pelas mãos de Deus, que torna bela e inspiradora. Essa interpretação, quando bem compreendida, transforma em harmonia o caos existente em muitas uniões. A desarmonia, frequentemente expressa em forma de irritação, em geral, pode ser atribuída ao desconhecimento de questões relativas ao sexo. Onde existem amor, romantismo e compreensão do sexo e de suas funções, o casal vive em harmonia. Feliz é o marido cuja esposa entende a verdadeira relação entre as emoções do amor, do sexo e do romantismo. Quando motivada por essa santíssima trindade, nenhuma forma de trabalho é penosa, porque até mesmo o menor esforço assume a forma de uma tarefa amorosa. Há muito se diz que a mulher tanto pode fazer como destruir o homem, mas nem sempre se entende o que isso significa. A opção entre fazer ou destruir depende da visão que a mulher tenha sobre as emoções de amor, sexo e romantismo. Apesar de, por sua herança biológica, o homem ser polígamo, é verdade que ninguém tem maior influência sobre ele do que sua mulher, a não ser que esta esteja em total oposição à própria natureza. Quando a mulher permite que o companheiro se desinteresse dela, transferindo o interesse para outra, isso em geral reflete desconhecimento ou indiferença por parte dela acerca de questões relativas a sexo, amor e romantismo. Essa ideia pressupõe, é claro, que em algum momento tenha existido amor entre os dois, e aplica-se igualmente ao homem, que deixa morrer o interesse da mulher por ele. Os casais costumam discutir por ninharias que, se analisadas cuidadosamente, revelariam ignorância ou indiferença em relação ao sexo, amor e romantismo.
A força que mais motiva o homem é o desejo de agradar a uma mulher. Na era pré-histórica, o caçador que mais se destacava certamente queria fazer boa figura diante das mulheres. Nesse aspecto, a natureza masculina não se alterou. O caçador de hoje em dia não leva para casa pele de animais selvagens, como fazia nos primórdios da civilização, mas demonstra seu desejo de ser aprovado ao oferecer à mulher roupas, carros e riqueza. Mudou apenas o modo de agradar. Os homens que acumulam grandes fortunas e conquistam fama e poder têm como objetivo principal o desejo de fazer uma mulher feliz. Tire a mulher da vida dos homens, e a riqueza perderia a utilidade para a maioria deles. É o desejo inerente ao homem de agradar a mulher que dá a ela o poder de levá-lo ou destruí-lo. A mulher que compreende a natureza masculina e, discretamente, cuida de seu homem, não teme a concorrência de outras mulheres. Os homens podem ser gigantes indomáveis ao lidar com outros, mas são facilmente influenciados pela mulher amada, o que a maioria deles não admite, já que os homens preferem ser considerados o sexo forte. A mulher inteligente, por sua vez, reconhece esse traço machista e tira partido dele. Alguns homens, apesar de perceberem a influência exercida sobre eles por uma mulher, esposa, namorada, mãe, irmã, diplomaticamente não se insurgem, pois possuem inteligência bastante para admitir que nenhum homem é feliz ou completo sem a influência modificadora da mulher certa. Aquele que não reconhece essa verdade deixa de utilizar a força que, sozinha, fez muito mais para levar os homens ao sucesso do que todas as outras forças combinadas. Meus parabéns por você ter finalizado mais esse capítulo. Te espero no próximo capítulo, o subconsciente, a conexão, o 11º passo em direção à riqueza. Até a próxima!